A pergunta é se vocês sentem que hoje existe uma resistência na indústria sobre o começo da implementação dessas tecnologias da indústria 4.0. Qual que é a percepção de vocês? Bom dia ainda. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Denilson Dominichelli. Eu sou especialista em tecnologia no Senai, em São Caetano, Armando de Arruda Pereira. Então, lá, nosso forte é mecatrônica, robótica e indústria 4.0. Tudo isso que nós vimos aqui tem a ver conosco na indústria 4.0, onde, no físico, nós fazemos isso acontecer. Ou auxiliamos, ou treinamos, ou damos cursos, tá? Palestras, workshops também. Então, é o seguinte, ainda há a necessidade de se quebrar paradigmas nas empresas, tá? A partir do momento que a pessoa começa, o empresário, ou o CEO, o diretor, a enxergar, ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não, tem que se aprofundar mais, porque a indústria 4.0 não é um pacote. Você vai lá, vou comprar a indústria 4.0. Não, é todo um sistema cultural de treinamento, lean manufacturing, enfim, cultura, né? Da própria empresa e processo, onde a gente tem que trabalhar, informar para estar implementando a indústria 4.0. E alguns empresários, sim, realmente ainda temem, né? Como foi já explanado aqui, o fato de ser um pouco desconhecido e inovador a indústria. Então, tem sim uma, como posso dizer, uma dificuldade para estar aceitando esse início de transformação. Acho que respondi. Alguém quer complementar? Só complementando um pouco mais, eu sou um pouco mais otimista, tá? Eu vejo o copo meio cheio. Eu acho que o mercado está mudando, com certeza, né? Quando você vê uma Embraco, que é uma empresa mais antiga, quando você vê uma Sul América, uma empresa de mais de 100 anos, tentando se reinventar, tentando entender um pouco mais quem que é o cliente que está comprando o seguro, porque não é porque o cara tem 30 anos, 2 pessoas têm 30 anos, elas vivem no mesmo bairro, não quer dizer que elas dirigem da mesma maneira. Cada uma, às vezes, tem um perfil, uma super agressiva, e a outra é super... A outra é mais tranquila, e por que elas pagam o mesmo valor de seguro. Né? Então, entender... Eu vejo algumas empresas, Sul América, outras empresas super tradicionais, o próprio Magazine Luiza, se inovando, mudando, entendendo o cliente, lançando plataformas digitais. Eu acho que o mercado está mudando, sim. Eu acho que é um processo, é aquilo que ele falou que demora, o pessoal está estudando. Cada vez mais eu vejo mais CEOs e CIOs visitando o Vale do Silício, né? A Macu conhece bem essa área. Acho que está virando uma tendência, quase. Né? Esse ano eu fui com alguns, a Macu foi com vários. Então, eu acho que eles estão buscando mais informações, estão buscando, né, qual que é a minha posição nesse mercado, como é que eu começo. Tenho falado com muitos clientes sobre transformação de cultura. Né? Então, eu acho que é um processo, né? De novo, usando uma frase do Macu, o futuro não está no Google, né? Não é algo que você vai buscar lá. Mas por isso que acho que está todo mundo estudando, buscando informações. É um processo que, de novo, demora, né? Uma disrupção, igual o pessoal da Sul América tenta fazer, por exemplo, não é do dia para a noite. Né? Vai impactar a empresa nos próximos 50, 100 anos. Mas eu acho que o mercado está evoluindo, sim. Olha só, a gente está falando de grandes transformações, de muita inovação, e é praticamente impossível falar sobre isso na cabeça do executivo, do CEO, não pensar em riscos. Né? A gente vive hoje um cenário, principalmente aqui no Brasil, que a gente não sabe se amanhã vai ter greve dos caminhoneiros, ou como é que vai estar a cotação do dólar, ou o mercado como um todo, quem serão os candidatos para as próximas eleições. E a gente está acostumado a processos de transformação com muito risco. Né? Então, até então, os processos de inovação, altos investimentos, muita aquisição, muita compra, capex na veia, né? Grandes times de desenvolvimento, né? A gente não está falando, a gente não conseguia alimentar com 2 pizzas, a gente precisava de muito mais. Então, a falta do apetite a risco, o medo do risco e uma visão que a inovação, a mudança, ela é cara, poxa, gente, não tem como não ter o pé atrás.
para isso. Mas por isso que a gente traz essa visão do simples, do inovar é simples, inovar é possível, inovar é fácil, inovar é divertido, né, Ed? A gente se diverte com inovação, né, Laura? A gente com as nossas bugigangas aí das coisas da internet, com pequenos devices, com pequenos testes, com pequenos protótipos, com pequenos produtos com muito valor, né? Então, quando a gente fala de reação, a minha visão ela é muito otimista, né? Reação para quê? Né? Se a gente pode, com pouco, com simples, com ágil, inovar e gerar valor, aí sim eu vejo que a gente tem grandes oportunidades. Eu acho que existe, obviamente, aquele primeiro sentimento em relação ao desconhecido, esse é o padrão nato, mas a possibilidade de experimentar e realmente começar menor, evoluindo protótipos, certamente trazem uma nova realidade. A cabeça, obviamente, de quem tem que responder pelo resultado, de quem, obviamente, está ali liderando um determinado segmento da indústria, tem que sempre balancear, né? Putz, o que eu faço para não ser a Kodak da vez? Como é que, obviamente, eu tiro aquele esforço concentrado de recursos e gente, que é o que mantém meu negócio funcionando, e, a partir dali, consigo experimentando coisas novas que provocam a minha forma tradicional de fazer negócio. Então, existe, sim, o medo, mas não tem jeito, vamos ter que enfrentar. Muito bom. Tem uma pergunta ali no fundo. Dentre os segmentos da indústria química, petroquímica, alimentícia, farmacêutica, fertilizantes, qual que está mais apta a assumir o risco? Algum desses segmentos já está implementando? Antes, mas só, não sei se ficou uma... Eu não estou pessimista não, viu, gente? Pelo contrário. A pergunta era se como os empresários haviam viam isso, então enxergavam isso. Realmente tem as pessoas que se mexem, correm atrás, né? Vão atrás. Não tem mais volta, gente. Quem não se atualizar é tudo isso que já foi dito agora. Ou se atualiza ou vai quebrar. Tá? Bom, respondendo. Sim, na verdade, sim, nós temos recebido várias visitas. Aliás, convido a todos vocês, aproveitando, conhecer a nossa unidade em São Caetano. Quem não teve a oportunidade de estar na FEIMEC, nós tivemos um Open Lab, lá, um demonstrador da indústria 4.0, para ter uma noção, onde nossos alunos fazem os cursos e já vão conhecer de perto isso aí. Então, assim, vários setores estão nos procurando. Assim, não dá para dizer qual mais, porque hoje você consegue, com a indústria 4.0, fazer toda essa comunicação e personalizar, né, e variar numa mesma linha de montagem o seu produto, sem ter que fazer várias linhas. Então, assim, está bem dividido, tá? Não dá para dizer qual mais está procurando isso. Não precisa citar o nome da indústria, mas existe uma indústria de química ou petroquímica que já lhe procurou? Não, já estão fazendo trabalho, gente. E realmente o que você falou, infelizmente, infelizmente não, né? Felizmente, o sigilo é total, né? Porque alguns querem sair na frente. Então, o Senai tem por primícia manter o sigilo. Nós não temos exclusividade, nós temos que atender a indústria num todo, mas o sigilo é fundamental mesmo por causa disso. Às vezes, temos que trabalhar para concorrentes, né, sem que eles saibam, lógico, cada um dentro da sua plataforma, dentro do que precisa, dentro do seu processo, mas estão, sim, nos procurando, já estamos fazendo um trabalho forte em relação a isso. Eu tenho uma resposta para você. Nesse setor, eu já fui procurado. E a gente trabalha muito na mudança de mentalidade. Quem aterriza e quem entrega soluções é essa turma aqui. No caso do CAS, recebi uma ligação outro dia e falou, olha, a gente tem X mil postos de gasolina aqui, sabemos que cada vez mais os combustíveis fósseis estão migrando, embora tenha legislação, tem lobby, tem uma série de coisas. A questão da energia elétrica já está crescendo demais, os carros estão chegando num patamar e que cada vez mais vão ser mais cool, mais design, mais bacanas, e também vão ser mais baratos. O que eu faço com os meus milhares de postos de gasolina? Qual é o papel do posto no futuro? Né? Então, acho que as indústrias todas estão se reinventando e estão aproveitando essa resposta e a resposta anterior. Necessidade de mudança é absoluta, né? E ninguém tem muito a resposta ainda. E não é por conta... Né, a hora que a gente viu, já foi.
né? Há um ano atrás, 2, 3 anos atrás, eu jamais imaginaria usar um carro elétrico. E eu andei num Tesla, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, é impressionante o painel, o iPad que tem na frente, já te dão as rotas, os caminhos, o carro conectado com você. Então, acho que vai ter uma revolução grande. E aí, indústrias, por exemplo, tem um grande cliente nosso que vai em tudo. Todos os eventos, viagens do QES, eles frequentam. Eles vendem lá 70 milhões de panetones todo final de ano. Uma família italianona, vocês devem imaginar quem são. O Caco, que é um dos donos, olha para mim e fala assim, pô, eu não quero imprimir panetone em 3D, porra nenhuma, eu quero vender meus panetones aqui. Então, a indústria de alimentos, por exemplo, é uma indústria, mas você viu a história do ovo que eu contei lá atrás? Aquilo pode impactar brutalmente a indústria deles, né? Então, tem que ser curioso, né? Por que a Alemanha saiu da Copa ontem? Por quê? Porque faltou fome para a Alemanha. Já foi campeão, dormiu em berço esplêndido, estava lá né? E faltou fome. E nas indústrias, nas empresas, a gente não pode acontecer isso, porque ficamos para trás. Meu nome é Nelly Caixeta, eu sou publisher da revista PIB, Presença Internacional do Brasil. É uma revista dedicada a acompanhar a marcha das empresas brasileiras pelo mundo. Eu não sou da área de inovação, mas eu acompanho com muito interesse tudo que vem acontecendo. E tem uma coisa que me deixa muito perplexa. Durante todo o tempo que eu estive aqui, eu ouvi coisas muito interessantes. Crianças de 4 anos que estão começando a fazer programação. Alguém mencionou que a produção está saindo das fábricas, está indo para as mãos do consumidor. Eu vejo toda essa gana para ir para frente, construir o futuro, e eu vejo muito pouca preocupação com o meio ambiente na área de vocês. Eu acho que vocês são grandes predadores do meio ambiente. A obsolescência dos materiais que vocês criam é absurda. Eu acho que há um ressentimento da parte do consumidor, e eu estou me incluindo aí, com o fato de que você tem um produto muito novo na tua casa, 2, 3 anos, que dá um problema. Você liga para a empresa, não tenho mais equipamento. Então, você tem que jogar fora todo esse material que você tem na sua casa. O que eu queria saber de vocês é que, com todas essas modificações que vão vir pelo caminho até desse, como vocês falam, mindset, com a preocupação que as pessoas têm com o meio ambiente, vocês acham que a gente pode esperar por ter um mundo ideal de grande inovação, agilidade, grandes transformações, e, ao mesmo tempo, você cuidar mais dos produtos e dos meios, em vez de explorar a nossa terra da maneira como vocês, eu estou dizendo vocês, da indústria criativa, que realmente eu não vejo esse ser um problema que vocês queiram discutir. Enfim, você acha que pode haver alguma solução, você mesmo criar a sua solução dentro da sua casa? Eu vou dar o meu ponto de vista. Parte do que eu construí do discurso inteiro aqui, ele foi em cima de uma tese de colaboração. Então, obviamente, na minha visão, a resposta para isso tudo que a gente constrói de inovação, seja hardware ou software, parte de um movimento colaborativo. Foi assim, e eu estou contando um pouco da minha história, a minha vida em relação ao software livre mesmo. Quando a gente fala de construir uma sociedade melhor, que tenha preocupação com sustentabilidade, na minha visão, assim, os atores que constroem a inovação, que constroem a evolução da indústria, são as pessoas. E, obviamente, se a base de tudo isso for conscientização e educação e formação de uma sociedade melhor, a resposta para você é sim. Essas indústrias vão se preocupar em ter um modelo muito mais sustentável. Claro que, na prática, a gente ainda vê uma ganância muito grande que, obviamente, interfere na nossa vida como consumidor. Mas, do meu ponto de vista pessoal, da forma que o mundo novo se constrói, a colaboração faz a gente viver um ambiente, um ecossistema muito mais equilibrado.
Essa é a minha visão. O equilíbrio é chave dessa construção. Não falando só de software, não só falando de hardware, mas da formação das pessoas. Quem constrói esse mundo novo somos nós. Quem constrói esse mundo novo, obviamente, com um poder muito mais espalhado nas pontas, né? Com um poder que não está só centralizado. O poder que eu digo é conhecimento. O poder aqui não é só poder, não é só o poder financeiro, não é só quanto você pode investir, mas sim quanto você pode colaborar e evoluir sistemas, aplicações e dispositivos que foram iniciadas por outras pessoas. Acho que um mundo colaborativo resolve parte do problema. Não sei se eu respondi, mas é a minha visão em relação a como é que eu enxergo essa evolução e a oportunidade que ela dá da gente ser realmente uma sociedade muito mais colaborativa. Eu acho que tem vários avanços tecnológicos que estão... O mundo está longe de ser perfeito, tá? Mas eu acho que tem vários avanços tecnológicos que estão tendo grandes melhorias, né? Um dos grandes pontos de quando você tem uma... Aí eu vou puxar um pouco mais para o nosso lado, de quando você tem uma computação em nuvem, você tem menos data centers no mundo, eles estão mais concentrados, né? Um dos grandes benefícios que a Amazon traz para o mercado como um todo é que a nossa taxa de utilização do data center é algo em torno de 60% a 70%. Né? Em um data center tradicional é 10% a 20%. Tá? Então, a gente está... É difícil mensurar isso, mas, basicamente, a gente está conseguindo com que você precise de menos eletricidade, menos água, menos recursos para conseguir ter a mesma quantidade de computação. Tá? A gente já tem alguns projetos em relação à energia renovável, a gente já tem algumas algumas fazendas de eólicas, né? Hoje acho que 40% a 50% da nossa energia é 100% renovável. E, além disso, eu acho que toda essa plataforma que a gente está tentando ajudar os clientes, estão ajudando sei lá, o agricultor na ponta, por exemplo. Né? Eu estou trabalhando com algumas empresas onde eles estão colocando inteligência no caminhão, né, para o caminhão, na hora que ele está passando em cima de algum lugar e jogando pesticida, ao invés de jogar em toda a fazenda, ele está pegando a imagem, está analisando a imagem em tempo real daqueles grãos, está vendo esse grão está mais ou menos doente, e ele está adaptando o tanto de pesticida que ele joga. Não é mais aquele negócio de ele joga em todo mundo tudo igual. Tá? Qual que é o grande benefício para a gente? Né, se tudo der certo, em um futuro melhor, ambiente, comida mais saudável, e, obviamente, para o produtor, ele vai estar gastando bem menos dinheiro, porque ele está gastando menos pesticida. Né? E ele sabe aonde que ele tem que colocar mais água, aonde que ele tem que colocar menos água. Então, algumas das avaliações tecnológicas, tendências, IoT, eu acho que vai caminhar para um ambiente um pouco mais sustentável, porque a tecnologia vai estar mais disponível, o produtor vai conseguir produzir sem ter que assumir que é tudo igual, né? E balizar pelo pior caso. Tá? Então, de novo, acho que o mundo está longe de estar perfeito, mas eu vejo algumas evoluções nesse sentido que acho que vão ajudar nessa questão de sustentabilidade. Eu só queria aproveitar e fazer uma ilustração, porque nós também temos lá um trabalho de startup, né, um Open Lab. Quem tiver interesse também em conhecer, está convidado a visitar a nossa unidade. Temos um cliente, digamos assim, que, fora tudo isso que a gente já está vendo, está sendo, sim, pensado nisso. E, inclusive, ele tem um projeto, ele descobriu um nicho, não só no fator de, quando a gente desenvolve a indústria 4.0, se preocupar com isso, mas também do reaproveitamento. Tem gente encontrando nicho nessa parte. Só para você ter uma ideia, ele tem um conhecimento de trabalhar na área, onde... É difícil ficar falando assim. Onde uma determinada camada de uma lanterna de um veículo tinha uma propriedade química onde não é totalmente indestrutível ao tempo, não tinha, era colocado em aterro. No mundo inteiro não se conseguiu fazer isso. Então, através de uma automação de um produto, de um robô, de um programa automatizando e se preocupando numa linha de montagem, está se chegando num estudo para se fazer isso. Ou seja, algo que não tinha onde se eliminar, não podia queimar, destruir, ele praticamente agora vai ter um jeito de ficar totalmente reaproveitado. Tá? Desculpa não poder estar entrando muito em detalhe, mas é algo por ali. Então, assim, se não vem pela tecnologia já com o pensamento de se preocupar com isso, muitos já estão encontrando nisso alguma forma de estar ganhando dinheiro. Bom, tivemos grandes posições aqui. Eu vou só pegar um itemzinho sobre o que você falou de obsolescência. A gente precisa entender que a relação de consumo está mudando.
Então, eu sou um cara de tecnologia. Eu sempre quis ter o device mais atualizado por questões de performance, porque eu uso o meu dispositivo móvel ao extremo. E então, todo ano eu trocava de dispositivo. E hoje eu não tenho essa necessidade. Eu estou há 2 anos com o mesmo dispositivo porque eu tenho diversas assinaturas de diversos players, diversos providers de conteúdo, de espaço, de armazenamento, de colaboração, de e-mail e tudo mais. E os aplicativos estão sendo atualizados, eles estão sendo melhorados. Eu consigo, a minha relação com o dispositivo, ela vem aprimorando nesses 2 anos, sem eu precisar trocar o dispositivo, né? Então, o que acontece é o seguinte: os grandes players de mercado, eles estão estabelecendo uma relação de consumo a partir de assinatura. O modelo não é mais vender um dispositivo e ganhar dinheiro com ele, fazer esse dispositivo, óbvio, isso ainda acontece, mas vem diminuindo. E o meu entendimento é que isso cada vez mais vai diminuir, porque daqui a pouco a gente vai ter um mini, tiny dispositivo que ele acessa todas as suas assinaturas. E o objetivo dos players, dos providers, é justamente evoluir o serviço. É fazer com que você seja fiel a um serviço de mensalidade e o dispositivo ele vai ser relevante, né? Inclusive, você pode usar o dispositivo A, B ou C e ter todas as suas informações, todos os seus dados, executar todo o seu trabalho. Então, essa relação, em resumo, o meu entendimento é que a relação de consumo ela está mudando, ela não está sendo produtizada em dispositivos, e o modelo ele é de serviço e a tendência é que isso aumente. Então, numa visão de sustentabilidade, isso é super ok. O meu entendimento geral é que a transformação digital como um todo, ela tem uma pegada muito forte de sustentabilidade, quando a gente fala de energias renováveis, quando a gente fala de melhor utilização, relação de consumo de energia, fazer com que as pessoas se desloquem menos, que elas possam fazer o seu trabalho de casa, que ela possa se deslocar melhor e que ela tenha uma relação melhor de consumo em todos os aspectos. Eu vejo isso como um grande potencializador e catalisador da sustentabilidade. Queria introduzir não é nem mais uma questão, acho que agora é mais um depoimento, uma provocação. Meu nome é Patrícia Romancini, eu sou consultora, sou professora de pós-graduação. Acho que tentando linkar o que vocês colocaram até a última pergunta, eu discordo um pouco dessa questão e até linkando com outras, com o que já foi colocado, acho que tem uma questão ligada à experiência do consumidor atual, como você colocou agora, Guilherme, e tem uma questão ligada à eficiência de processos. Então, toda inovação é bacana, é cool, é legal, mas se no bolso não se provar eficiente, não se provar rentável, é muito difícil ser inovador, como o case da Adobe, que foi citado, é uma mosca branca, casos desse tipo. Geralmente, eu vou inovar quando realmente eu tenho um propósito para isso. E acho que a sociedade como um todo age assim, mesmo a experiência do consumidor. E de alguma forma, tudo isso caminha a sermos mais eficientes energeticamente, de uma forma geral, de uma forma global. Tem dispositivos hoje que todos nós usamos, e, por exemplo, hoje, não necessariamente eu preciso fazer compras, ou eu preciso me deslocar da mesma forma que eu me deslocava antes. Seja para comprar um tênis e ele chega na minha casa, até o supermercado hoje chega para mim. Então, quando eu me desloco menos, eu gasto menos combustível, até logisticamente, a logística reversa, o supermercado também se deslocou menos e pôde consumir de produtores locais. Então, tudo isso, acho que está conectado. Eu discordo, acho que toda a parte de inovação reflete um pouco o que nós, como sociedade, nos propomos. E está ligado, sim, a sermos mais eficientes e sermos rentáveis. Não tem como ser diferente. Então, é só uma provocação para continuar e talvez linkar aí todos os temas. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que é a última aqui pelo nosso tempo. Olá, eu sou Carlos Nogueira, eu sou um
novo consultor independente, depois de uma vida longa na indústria de fast moving consumer goods. A pergunta é, olhando para o Brasil, e uma pessoa que está agora olhando o futuro, como vamos suportar o desenvolvimento dessa imensa nação, que a gente sabe que tem um potencial enorme, tem uma carência enorme, ao mesmo tempo tem um risco enorme de perder competitividade mundialmente. Eu venho da indústria e sei realmente como nós estamos, nosso parque. Como vocês veem a preparação da nossa população experta? Como é que nós estamos desenvolvendo os nossos... O Senai, para mim, é uma referência, eu vou com certeza buscá-los para conhecer um pouco mais, mas a minha preocupação é como nós vamos fazer essa mudança e onde nós vamos buscar esses experts em data analytics, em sistemas, em automação, porque nós vamos ter que criar, seguindo o conceito da AWS, de times pequenos que não consumam mais que 2 pizzas. Então, nós vamos ter que ter um bilhão de grupos de pessoas pensando nisso. Como vocês veem o estágio que nós estamos hoje e como vocês veem o grande desafio que nós temos para fazer esse jogo, essa briga de braço, a gente virar isso e realmente usar a tecnologia de forma que a gente possa transformar o Brasil, a América do Sul, por exemplo, num polo competitivo. Só antes da indústria, só de uma maneira geral, acho que comparado com os grandes centros o que eu acredito, pelo menos, né? Depois tem a visão da indústria e da eficiência e de como fazer. Mas a educação está diretamente atrelada a isso, né? Quando a gente vê os programas ou não programas de governo que falam, que não abordam esse ponto, dá um pouco de angústia. Você vê que uma das coisas mais interessantes do mercado, do ecossistema americano de inovação, é a ligação que eles têm entre universidades, entre todo o capital intelectual que existe, o capital financeiro, quer dizer, muito investimento, e essa história quer dizer, você quebra, lá no dia seguinte você é valorizado, ao invés de pagar e ser penalizado por uma vida nisso, você pode continuar a sua vida e você é até valorizado, contratado de novo por conta disso. Então, eu acho que a parte da educação, né, e você vê, por exemplo, a gente viajou agora em fevereiro com 35 CEOs do Brasil para lá. Numa das escolas que a gente foi, que chama School 42, é uma escola de programação. É a escola de um bilionário francês, que era do mercado de telefonia, montou em Paris e agora montou no Vale do Silício. Essa universidade, ela é self-learning. Você não tem professor. Quando você tem dúvida, você procura no Google. Você passa um mês num processo que chama Piscine. Aprovado, você fica 5 anos dormindo, comendo, estudando, tudo gratuitamente. Ali tinham 16 brasileiros estudando. Meninos que largaram as carreiras deles aqui para ir estudar. Todos eles, com menos de 1 ano, já estão contratados pelas grandes empresas de lá, né? E agora a School 42 vai ser montada, já está em processo aqui no Brasil. Fora isso, tem todo um ecossistema de startups, de aceleradoras. Aqui nesse prédio tem a Terra, que é uma empresa que faz educação para esse tipo de executivo, de jovem executivo, para criar uma nova mentalidade. Eu acho que boa parte dessa resposta passa pela educação das gerações que vêm, né? Mas tem sido feita muita coisa a respeito disso. Eu acho que o ecossistema de inovação brasileiro é novo, né? Aproveitando o comentário, ele é novo, né? Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente fumava em aeroporto, em avião, em restaurante. Nós estamos num processo de mudança grande. É claro que precisa muito ser feito, né? Mas educação, para mim, é uma das coisas assim, de absoluta relevância e necessidade. Posso? Então, continuando, o Senai já se preocupa com isso. Tanto é que, não sei se todos sabem, hoje as nossas unidades, em alguns, não todas, mas pelo menos a nossa, nós temos não só o nível técnico, temos 2º grau, 3º grau e pós-graduação, MBA. Estamos investindo forte em treinamento, curso para esse pessoal,
porque, acredite-se, sabe-se que vai ser o futuro. E o Senai tem por premissa não formar sem demanda. Então, já estamos prevendo isso. É como falou, tudo é um começo. Tudo tem que começar. Às vezes, a gente tem que dar um tempo, mas se não começar, nós não vamos chegar lá. Então, ou indústria inteligente, 4.0, como vem da Alemanha, Estados Unidos, e nós estamos aí na vanguarda com esse trabalho. Então, temos profissionais, como eu falei, é uma cultura, são várias expertises para se formar uma linha de indústria 4.0. Você precisa de um cara de robótica, de um mecânico, então, onde todos são integrados, assim como os sistemas. Todos falam uma linguagem diferente, onde vai para um único processador que faz eles se entenderem. Então, a partir daí, o Senai entende esse lado profissional e também está fazendo essa parte de educação. E tem uma coisa que acontece na prática, no dia a dia, né? A sua pergunta foi super interessante. Onde é que você acha os especialistas, esses caras, essas moscas brancas, que elas ainda não existem? No nosso cenário lá, muito focado em entregar serviço com tecnologia, que a gente gosta de chamar estado da arte, a gente teve que preparar uma dinâmica onde nós formamos as pessoas. Né? Se você for imaginar hoje, no grupo UOL, um dos pilares do grupo, uma das áreas importantes é a UOL Educação. O UOL Educação é a nossa visão de que existe uma necessidade de você complementar a formação tradicional das pessoas. Nós contratamos diversos especialistas que precisam ser refinados dentro do UOL, para conseguir entregar aquilo que a gente imagina que é a solução. A gente também consegue conectar um mundo de conhecimento que muitas vezes não estava disponível, conectando, por exemplo, com certificações da própria Amazon, com os programas de formação de engenheiro de dados, que não são facilmente acessíveis por todas as pessoas. Então, acho que parte da nossa responsabilidade é encontrar o potencial, se aproximar das universidades, nós já temos isso, inclusive, com base da nossa capacitação, e entregar conteúdo com ainda a facilidade de entregar projetos. Porque as pessoas podem ter o conhecimento, mas se você não pratica, se você não é desafiado por um projeto da vida real, você vai ter muita teoria. Mas como é que se aprofunda sem a dor da prática, sem a dificuldade realmente de resolver problema? E eu sou professor também, e eu vivo o dia a dia da formação e da capacitação para a transformação digital. E uma coisa que a gente vem percebendo e trabalhando, incentivando, é a mudança de paradigma da forma que a gente forma e capacita profissionais. Antes, a nossa formação, com base no que o Ed estava falando, a nossa formação ela era muito teórica. Então, muitos de nós aqui fomos estagiários para aprender uma profissão. Ou fomos profissionais júniores e aprendemos a trabalhar mesmo na nossa vida, no dia a dia. E a gente vem mudando isso. O ensino vem mudando. A gente precisa cada vez mais massificar a capacitação profissional. Tem até um programa de referência que acontece em Dubai, que eles estão fazendo treinamento para capacitar em programação 1 milhão de jovens com conceitos de e-learning. Eles têm uma parte que é presencial, outra parte que é online. Então, por quê? A gente precisa muito mais de programador hoje do que a gente precisava anos atrás. Né? Antes para você ter uma empresa de táxi, você precisava de carros. Hoje, para você ter uma empresa de táxi, você precisa de um bom aplicativo, uma empresa de transporte em geral. Para você ter uma videolocadora, você precisava de fitas e de imóveis. Hoje você precisa de tecnologia. Então, a transformação digital ela vem levando a tecnologia a negócios que antes não eram tão necessários. Existia a tecnologia, mas para um caixa, para alguma coisa de sentido. Hoje o negócio ele é digital. Então, a demanda para programadores, principalmente no que a gente fala em sistemas analíticos, inteligência artificial, isso em conjunto com outras disciplinas de conhecimento, matemática, estatística, engenharia em geral, a demanda por esses profissionais ela é crescente, talvez até exponencial, como os negócios.
Então, a capacitação, a formação, ela é importante. Um fenômeno que vem acontecendo no mundo, que a gente também precisa se preocupar, olhar com atenção, é a questão da capacitação sem a formação. Nos Estados Unidos, vem acontecendo um fenômeno dos bootcamps. São fantásticas oportunidades de capacitação profissional. São finais de semana que vai todo mundo para um hotel, fica lá de 8 da manhã até 11 horas da noite, explorando, trabalhando na prática, conceitos de capacitação. Mas a gente não pode esquecer que a formação ela é mais lenta. A capacitação de profissional ela é bem mais ágil, você consegue massificar bem. A formação é um conceito importante. E aí o que também vem acontecendo? A gente está trazendo a formação para mais cedo. Então, as escolas primárias e secundárias elas estão se preocupando na capacitação do profissional. Então, não se preocupar tanto com o vestibular, porque existe a tendência dos alunos eles terminarem a sua formação, não procurarem universidades. Eles já quererem ter a sua própria startup, e aí ele vai buscar a capacitação em bootcamps, em cursos online. A gente evoluiu assim, um universo na educação online, à distância. Hoje a gente vê os cursos online massivos, super ricos em conteúdo, com vídeos super interessantes, com exercícios práticos, interessantes e factíveis, falando um pouquinho em inteligência artificial. Você pode ter na sua máquina, no seu computador, no seu notebook, uma maquininha virtual trabalhando algoritmos complexos de inteligência artificial, machine learning, trabalhando conceitos de Big Data do seu computador, acessando plataformas de Big Data e ter uma capacitação bem importante. Então, em resumo, capacitação, formação e capacitação, mudando a forma que a gente se relaciona com isso. 2 exemplos super rápidos. Essa história da School 42, o Galó da Renner foi com a gente. Chegou no final da palestra, terminou a palestra, a gente faz uma visita nos estudantes. É um lugar aberto, com 1.500 computadores, ficam todos os estudantes para conversar. O Galó, não sei se vocês conhecem ele, fazendo pitch em cima dos meninos. Oi, eu sou o José Galó da Renner, não sei se você conhece a Renner lá no Brasil, queria que você viesse trabalhar com a gente, quando você visitasse o Brasil, eu pago a sua passagem, contratando esse tipo de... a visão dele. E a outra coisa, a Unilever nos chamou outro dia, também falei, pô, vai querer uma palestra, alguma coisa em company. Não, queremos estar junto com o CAS. Falei, por quê? Qual é o objetivo? O que tem a ver a Unilever, né? Uma indústria, porque eles vão como frequentadores e tal, mas não, porque a gente é muito autorreferente, a gente tem muitos estudos de fora, a gente colabora pouco ainda, queremos se abrir mais para o mercado e não quero mais contratar a turma da Procter, da Johnson, né? Não é isso que eu quero mais. Eu quero esse tipo de executivo, pessoal de tecnologia, de programação, de comportamento, cientista, outra cabeça para estar aqui com a gente. Então, isso, de fato, vai drivar, com certeza, a formação dos próximos, do futuro das pessoas aí, né?